Mesma A gente coisa? pode analisar isso, Bruno, assim, de dois jeitos. Ou do jeito que a internet está discutindo isso desde ontem. Ninguém quer saber como foi o acordo, é, o que engloba o acordo, se o acordo vai durar, quais são as consequências do acordo. As pessoas só querem saber quem que conseguiu fazer. Sim. Olha que discussão translocada. Uhum. E assim, então tá bom. Então a gente coloca isso de lado e aí a gente leva a premissa que o Trump é um pacifista e que ele vai trazer a paz. Como é que ele vai trazer a paz se ele fala que ele vai invadir o Canadá, o Panamá e a Groenlândia? Pô, uma contradição, não importa o que você queira, a não ser que você quer mudar a definição do que é paz e o que é guerra. É guerra, se eu vou invadir outro país, é guerra. Então o Trump, assim, não dá pra você achar as duas coisas. Não dá pra você defender que ele é o cara que vai fazer a paz e achar bonito que ele vai invadir a Groenlândia. Não dá pra indicar ele pro Prêmio Nobel da Paz Não com tem a como você retórica que fazer ele tá isso. usando. Você pode falar, não, eu gosto do Trump porque ele é forte. Beleza, esse argumento você para de pé, você é um pouco mais racional, coerente, porque você está dizendo que ele é forte e não que ele vai trazer a paz. Agora você vai dizer, o Trump é bom porque ele vai trazer a paz? Desculpa. Você ficou maluco. Tem alguma coisa errada no seu entendimento das definições do que é guerra e o que é paz. Mas, tirando isso, a realidade, né? E aí tem dois jeitos de discutir, ou a gente vai para a discussão da torcida, ou a gente vai para a discussão analítica do negócio. Quando a gente fala de conflitos, e esse é um conceito muito interessante, quando eu estudei conflito, né? E quando a gente fala de guerra ou de conflito, a gente fala sobre maturação do conflito. O conflito tem que estar maduro para ser resolvido. Você imagina uma briga entre marido, ex-marido e ex-mulher. Eles passam se matando na justiça. Chega uma hora que eles viram e falam assim, eu não aguento mais brigar. E aí a gente fala que o conflito, então, tá maduro para ser resolvido. Ele tá pronto. Por quê? Tem um jeito de entender os conflitos que diz o seguinte, a guerra contém as sementes da sua própria destruição. Se você deixar a guerra seguir o seu ciclo natural, ela levará à paz. Porque guerra, 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 destruição, destruição. Chega uma hora, todos os recursos materiais são exauridos, todos os recursos morais, toda disposição de lutar acaba, e você faz o quê? Você sucumbe, ou você fala, não aguento mais, ou um lado vence. Então, a guerra leva à paz. Ou seja, se a gente tiver, porque a gente já não teve o acordo de paz entre o Hamas e Israel, já ruiu hoje. O cessar-fogo acabou. O Hamas já não está entregando, já começou a mudar de ideia. Hoje acordamos com o Hamas mudando de ideia e Israel falando, não tem então acordo. Israel já atacou Gaza de novo. O Hamas disse que ele não mudou nada, que isso é uma invenção de Israel. Então, o acordo já não parou de pé. Mas, para um acordo parar de pé, você tem que ter chegado nesse momento da exaustão. E isso você só chega nesse momento depois de muita guerra. Uhum. Esse é o mais longo conflito entre Hamas e Israel da história. Durou 15 meses. É o mais longo, o mais destrutivo, o mais mortífero e o pior. Tá todo mundo cansado. Então, vamos lá. Por que o acordo aconteceu? Quem fez o acordo acontecer? Em primeiro lugar, é isso. A guerra fez o acordo acontecer. Uhum. Se ele for acontecer, porque hoje ele já não está acontecendo. O segundo ponto a proposta do acordo é igual a que sempre foi proposta pelo Biden. Então, tem uma parcela que o Biden ajudou a fazer isso acontecer também. E tem uma parcela do Trump. É uma combinação de fatores. Não dá para dizer o Trump fez o acordo. Claro que não. Os israelenses aceitaram uma coisa que eles não aceitavam até agora. E tem muita gente dentro de Israel dizendo que isso é uma derrota. Por quê? O discurso de Netanyahu era: eu só vou sair de Gaza quando eu destruir o Hamas. Negociar, libertar prisioneiros para o Hamas, manter o Hamas no poder e sair de Gaza é dizer que você não terminou com o Hamas. Uhum. Então, a coalizão do Netanyahu ultradireita não aceita isso. E não vai aceitar. E falou, eu não vou aceitar isso. Ela está em silêncio dizendo que não vai derrubar o governo do Netanyahu, porque ela está falando assim, tá bom, o Trump chegou no poder e o Trump vai me dar uma coisa que eu quero muito.
que é a Cisjordânia. Então eles estão silenciando por uma coisa, esperando receber outra. Esse é um lado. E aí tem outras pressões. A pressão que o Netanyahu sofre das famílias dos reféns. E uma grande parcela da população que não aguenta mais a guerra. E fala assim, tá bom, destruiu tudo. Tá destruindo quase tudo. Venceu o Hezbollah, venceu o Irã. Tipo, até quando nós vamos ficar em guerra? Israel tem um exército de reservistas. Sim. Não é um exército profissional. A economia, a vida das pessoas está paralisada dentro dessa loucura. E claro, tem que resolver o problema, senão não tem vida. Mas também, 15 meses depois, está todo mundo falando, bom, e aí? Então, existe uma série de fatores que pressionam o acordo acontecer. Do lado do Trump, o que ele fez acertado? Primeiro que ele se juntou com o Biden. E isso é acertado, porque os dois juntos criaram uma pressão para Israel que o Netanyahu ficou um pouco isolado. Falou, o modelo do acordo é o acordo do Biden. O negociador é o do Trump junto com o Biden. Então, para o público, todo mundo acha que o Biden e o Trump estão brigando, mas internamente eles não estão brigando. Eles conversaram e falaram assim, vamos fazer isso em conjunto. E estão fazendo o negócio em conjunto. Então, esse é o mérito do Trump de aceitar fazer isso com o Biden, e isso deu mais força para a tentativa do acordo. Uhum. O Trump também tem uma posição e uma moeda de barganha que o Biden não tem. Que é virar e falar assim, eu vou te dar coisas, Israel, que o Biden não estava disposto a oferecer. Por exemplo, eu vou deixar vocês continuarem fazendo o que vocês querem na Cisjordânia, e o Biden não ia fazer isso. Então, os ultradireita da coalizão do Netanyahu estão falando, então tá bom, então o Trump vai nos dar alguma coisa. E óbvio, o que eu acho que que faz menos diferença, o Hamas olhar e falar assim, talvez com o Trump eu conseguiria um deal, um acordo pior. Uhum. Melhor pegar o que tem na mesa já. Isso. Acho que isso é um fator, mas na lógica de uma organização terrorista suicida, fanática, fundamentalista, desculpa, isso não move esses caras assim quanto a gente racional acha. Eles estão lá dispostos a se explodir e morrer por uma loucura. E fizeram um ataque suicida inicial a Israel que sabiam que eles seriam destruídos. Então eles não estão fazendo esse tipo de conta. Esse fator é menor, mas ele existe. O resumo da história é uma combinação de coisas. O Trump é um fator novo que ajudou a empurrar. Mas isso não aconteceria se a gente estivesse no segundo mês do conflito. Sim. Não aconteceria. O Trump podia chegar e falar assim, Israel ia virar e falar assim, desculpa, amigão, nós vamos entrar lá dentro e quebrar tudo e matar o máximo de terrorista do Hamas que a gente conhece. Então, assim, tem coisas que não dá. É o timing, né? O timing, a história, o desenrolar da coisa ajuda a construir essa situação. Mas, vejamos, o acordo não está de pé. Então, não é tão fácil assim. E no caso de Rússia e Ucrânia? Porque pegando esse ponto do amadurecimento do conflito, exaustão de recursos... E no caso, os Estados Unidos também mandam ajuda financeira para a Ucrânia. Isso. Então, se o Trump fechar essa torneira, você acha que lá, por exemplo, é mais fácil obter esse cessar-fogo do que entre Israel e Hamas? É mais crível? Não necessariamente, porque do mesmo jeito que você tem o Hamas do outro lado que é incontrolável, e desculpa, não vira para mim e fala que o Hamas tá com medo da fúria americana. Os americanos vivem no Oriente Médio lidando com terrorista e lidam muito pior do que Israel. Israel está muito acostumado a lidar com isso, muito antes dos Estados Unidos de acontecer 11 de setembro. Israel tem o conhecimento, o know-how de lidar com isso e não consegue lidar com isso da forma precisa. Então, eles não temem os americanos, não temem. Não é esse fator. Agora, o Putin também não teme os americanos diretamente e o Trump não controla o Putin. E aí tem uma coisa assim, nesse momento da guerra na Ucrânia agora, quem está ganhando? Putin. Por que ele vai negociar, paralisar, se ele está colhendo os frutos do upside do negócio agora? Agora é a hora que ele vai colher tudo que ele perdeu, que ele já enfiou ali, agora que ele pode realmente ganhar.
Então, não é muito simples, não. O Trump vai fazer o acordo. O Putin quer o acordo? Mas se os Estados Unidos interromperem o dinheiro que vai para lá, aí eles simplesmente quem ganha dão. é o Putin, no final das Isso. contas, né? Só que aí, o Trump também não pode fazer isso. Por mais que ele goste de verbalizar que ele não tá nem aí para a Ucrânia, essa é uma mega derrota. Entregar a Ucrânia inteira para o Putin porque você parou de dar armas, você passa um sinal para o Putin que você é um fraco. Uhum. E o Putin vai sair dali assim, confiante que a próxima parada são os bálticos, são os países bálticos. Então, não é muito simples de fazer o acordo. O Trump tem um grande poder de barganha sobre o Zelensky, sobre a Ucrânia. Porque ele pode fechar a torneira e a Ucrânia se explode. Mas veja que curioso, a combinação deste poder de barganha mais o erro do Biden de nunca querer ter ajudado a Ucrânia a vencer a guerra, mais a exaustão da guerra, fazem o Zelensky já sucumbir. Então, o Zelensky já está pronto. Qual é o acordo? É entregar 20% do meu território para a Rússia e eu ter alguma garantia que que a Ucrânia vai continuar existindo e eu vou continuar sendo defendido. O Zelensky já tá dentro disso. Ele já topou. Aí você vai falar, é porque o Trump chegou, então ele topou. Não é só isso. Se você quiser a verdade, a gente precisa ir um pouco mais fundo do que a superficialidade. E a verdade existe uma exaustão da população ucraniana em lutar. Existe um problema de você ter que diminuir a idade do alistamento e acabar com a população da Ucrânia do futuro. E eles nunca quiseram fazer isso e está acabando o número de soldados dispostos que podem lutar. Então a Ucrânia também está chegando na sua exaustão. E isso é um fator? Claro que é. Somado com o Trump ameaçar, sim. Aí tem que conversar com os russos, tem que combinar com os russos, com o Putin. O que o Putin quer? E eu não acho que o Putin precisa parar. Ele talvez não queira. Ou ele vai começar a exigir coisas muito absurdas que os Estados Unidos sai perdendo e o Trump sai com uma imagem de fraco. Não é tão fácil assim. Como não é tão fácil a história do Hamas, que todo mundo tá ontem cantando vitória. Já viu? Pronto, o Trump chegou e ele resolveu. Não, ele não chegou e não resolveu, porque não tá resolvido. Hoje o cessar-fogo já explodiu.